O que é o pior que você pode fazer a uma pessoa? Se matá-la seria um ato de misericórdia? Porque um império que arrasava cidades inteiras decidiu não executar 30 monjas indefesas. Porque o aço foi substituído pela fome, humilhação e isolamento. O Império Otomano não entrou naquele convento para conquistar um território. Entrou para destruir algo muito mais perigoso: a fé que se recusa a render-se. Porque um mártir inspira resistência. Mas um crente quebrado destrói a esperança de um povo inteiro. Esta não é uma história sobre a morte. É a história do que acontece quando o poder absoluto decide que viver deve ser o verdadeiro castigo. Tudo começa com uma maré. Uma maré que não para, que avança lenta mas implacável, arrasando fronteiras, culturas e crenças. O Império Otomano já havia devorado Constantinopla, o coração do mundo cristão oriental. E agora sua sombra se estendia sobre os Balcãs. A Grécia não era um objetivo final, era apenas mais um degrau em uma expansão que não buscava unicamente territórios, mas submissão absoluta. Para o sultão e seus representantes locais, a conquista não era apenas militar. Cada igreja em pé, cada mosteiro isolado nas montanhas, era uma provocação silenciosa. Não empunhavam espadas, mas resistiam com algo que o império não podia controlar facilmente: a fé. Nas remotas montanhas da Tessália, os conventos ortodoxos funcionavam como faróis espirituais. Não clamavam por rebelião armada, mas sua mera existência dizia que ainda havia algo que não havia se dobrado. E isso era inaceitável. A ordem que chegou foi clara e deliberada. O convento deveria ser tomado, mas não arrasado por completo. Suas ocupantes não deveriam ser assassinadas no ato. Deveriam ser capturadas. O homem encarregado de executar a missão não foi um soldado qualquer, mas um bey local, um funcionário experiente, alguém que entendia a verdadeira linguagem do poder, o medo psicológico. Ele sabia algo que muitos generais ignoravam. Um mártir morto pode se tornar um símbolo. Inspira resistência, raiva, novas revoltas. Mas um crente vivo, quebrado publicamente, alguém que renuncia à sua fé, esse é uma arma devastadora. Destrói a moral de todo um povo. Se ele conseguisse que essas mulheres abandonassem Cristo e aceitassem o Islã, a vitória seria maior do que qualquer batalha ganha. Não se tratava de castigo, tratava-se de exemplo. Por isso o objetivo não era matá-las, mas convertê-las, expor, humilhá-las de forma calculada, demonstrar que mesmo a fé mais pura podia ser desmantelada peça por peça. O verdadeiro campo de batalha não estava nas montanhas, nem nas muralhas do convento. Estava na vontade de 30 mulheres. E o bey estava convencido de que, cedo ou tarde, essa vontade cederia. O ataque não ocorreu no meio do dia, nem sob o ruído de uma batalha aberta. Ocorreu pouco antes do amanhecer, na hora mais escura, quando até mesmo a fé costuma vacilar. As portas do convento, velhas e de madeira, não foram feitas para resistir a homens treinados para a guerra. Cederam quase sem ruído. O que se seguiu foi rápido, preciso e brutal. Os gritos das monjas foram abafados pelos gritos de guerra dos janízaros. Não houve luta. Não havia armas para empunhar. O santuário foi profanado com uma frieza calculada. Os ícones foram pisoteados, o cálice sagrado virado, o altar reduzido a um símbolo inútil. Cada gesto era uma mensagem. Vosso Deus não está aqui. Vosso Deus não responde. As mulheres foram arrancadas do altar com violência. Seus hábitos negros rasgavam-se contra a pedra enquanto eram arrastadas. Não as tratavam como prisioneiras de guerra, mas como objetos que deveriam ser transferidos intactos. Entre elas estava a Madre Superiora, uma mulher chamada Eufrosina. Ao contrário das demais, não gritava nem chorava. Caminhava ereta, com o de olhar fixo. Quando o bey a observou pela primeira vez, algo o desconcertou. Em seus olhos não havia medo, nem raiva. Havia algo pior: pena.
Aquele olhar foi o primeiro desafio real. Não verbal, não violento, mas profundamente ofensivo para um homem acostumado a ser temido. Foi então que decidiu que ela seria o centro de tudo. As acorrentaram e começou a marcha em direção à fortaleza. Não foi um traslado rápido, foi uma humilhação pública. Obrigaram-nas a caminhar descalças, sobre terreno rochoso, expostas às zombarias e olhares dos soldados e da guarnição. Cada passo tinha um propósito: quebrar sua dignidade antes mesmo de chegar ao cativeiro. A pergunta era inevitável: por que tanto esforço por 30 monjas? Porque o símbolo era tudo. Se o bey conseguisse que Eufrosina e suas irmãs renunciassem publicamente a Cristo, não só ganharia obediência, ganharia uma vitória espiritual. Seria a prova de que mesmo a fé mais obstinada podia ser desmantelada. Ao chegar à fortaleza, não as jogaram em uma masmorra imunda. Isso teria sido muito simples. O bey era mais sofisticado. Sabia que a dor imediata cria mártires. O que ele queria era algo mais lento, mais limpo, mais eficaz. Por isso as separou. Cada uma foi levada a uma cela distinta. Limpas, silenciosas, com comida decente. E assim começou o verdadeiro assédio. Não com golpes, mas com solidão. Porque o bey estava convencido de uma coisa: o corpo pode resistir à dor, mas a mente, isolada, sempre acaba falando. E ele estava disposto a escutar. O bey não tinha pressa. Sabia que o tempo era seu aliado. Uma vez separadas, as monjas descobriram que seu cativeiro não se parecia em nada com o que haviam imaginado. Não havia gritos, não havia golpes, não havia correntes arrastando-se por corredores escuros. Suas celas estavam limpas, recebiam comida suficiente. O silêncio era quase respeitoso. Aquilo não era uma prisão, era uma espera. Cada dia, à mesma hora, um imã erudito entrava nas celas. Não levantava a voz, não ameaçava. Falava com calma, com lógica, como quem explica uma verdade evidente. Oferecia-lhes o Alcorão, apontava as supostas contradições de sua fé, falava de um Deus único e justo. Não discutia, raciocinava. Depois vinham as promessas. Uma vida confortável, casamentos honrosos com oficiais otomanos, segurança, respeito, riqueza. Tudo estava ao alcance de uma única palavra. Não era um converta-se ou morra. Era algo mais sutil e mais perigoso. Era um converta-se e viva bem. A ameaça não era pronunciada, mas estava sempre presente, suspensa no ar. Quanto tempo uma pessoa pode resistir quando o sofrimento não é imediato, mas uma possibilidade futura? Quanto dura uma convicção quando o alívio está tão perto? O bey esperava que a dúvida fizesse seu trabalho, que se infiltrasse lentamente, como água em uma fenda. Não precisava que todas cedessem. Apenas uma única monja quebrada bastaria para iniciar o desmoronamento. Mas os dias passavam e nenhuma aceitava. A resposta era sempre a mesma, silenciosa, firme. Somos noivas de Cristo. A paciência do bey começou a rachar. Aquele olhar de Eufrosina continuava perseguindo-o. A pena. Como se ela soubesse algo que ele não. Quando a persuasão não deu resultado, ele decidiu mudar de método. O conforto desapareceu da noite para o dia. As cocelas limpas se transformaram em masmorras úmidas. O frio da pedra agarrava-se aos ossos. A comida decente foi substituída por pão preto, duro, quase incomível e água parada. Não era fome suficiente para matá-las, mas a justa para mantê-las em um estado constante de necessidade. Um lembrete diário de que cada migalha dependia da obediência. Depois veio a humilhação. Arrancaram-lhes os hábitos. Esses véus e túnicas negras que definiam sua identidade foram queimados no pátio. Em seu lugar, lhes jogaram trapos ásperos, sujos, as vestes das escravas. A mensagem era clara. Já não sois irmãs, já não sois sagradas, sois propriedade. Mas a pior arma não foi física, foi psicológica.
O bey entendia que sua força residia na unidade. Por isso as manteve isoladas. Na solidão absoluta, a mente se torna inimiga. As dúvidas crescem. Onde está Deus? Por que permite isso? Minhas irmãs estão resistindo ou já cederam? Cada dia, um guarda entrava em uma cela. Não batia, não ameaçava. Deixava uma ração extra de comida, um pedaço de queijo, uma fruta. E depois, a frase envenenada. Sua irmã ao lado já aceitou a verdadeira fé. Está aquecida, está comendo bem. Por que você continua sofrendo sozinha? Era uma mentira. Mas no isolamento, como verificar? A suspeita se tornava veneno. Anastasia cedeu. Teodora quebrou. O bey tentava que se traíssem, mesmo que fossem seus pensamentos. O que não sabia era que Eufrosina as havia preparado anos antes, se nos separarem. Se lhes disserem que renunciei. É mentira, mesmo que o vejam com seus próprios olhos. Mantenham a fé. Essa previsão se tornou seu escudo. As mentiras rebatavam. O bey, furioso, compreendeu que nem a fome, nem a humilhação, nem a solidão estavam funcionando. Sua resistência era antinatural. Já não era uma estratégia. Havia se tornado uma obsessão pessoal. E decidiu escalar. O bey havia subestimado algo essencial. Acreditava que a fé daquelas mulheres era uma ideia frágil que se desintegraria sob pressão. Mas a fome não as quebrava. A nudez não as dobrava. A mentira não as dividia. E quanto mais resistiam, mais seu desafio se transformava em uma afronta pessoal. Já não se tratava da Tessália nem de propaganda imperial. Tratava-se de orgulho. Precisava encontrar um medo mais profundo do que o medo da dor. Mais profundo do que o medo da morte. Um medo que atacasse diretamente a raiz de sua identidade. E então ele compreendeu. O mais sagrado para elas não era o corpo, era sua consagração, sua pureza, seu voto. A próxima fase foi projetada com uma crueldade precisa. Não para criar mártires, mas para destruir almas sem derramar sangue. Uma manhã, as levaram todas ao pátio central da fortaleza. Estavam fracas, mal podiam se manter de pé. Seus olhos, acostumados à escuridão, fechavam-se sob o sol implacável. Acreditavam que a execução havia chegado. Não foi assim. As portas se abriram e entrou uma multidão. Não eram soldados nem clérigos. Eram os marginalizados da cidade, doentes, bêbados, criminosos, os homens mais desesperados e degradados que o bey pôde reunir. Os guardas se retiraram, fechando as portas atrás deles. As 30 monjas ficaram sozinhas diante daquela massa confusa e errática. O bey apareceu em uma sacada, observando de cima. Sua voz ressoou no pátio. Eis o vosso rebanho. Vossa fé vos ordena amar os pecadores. Não é assim? Abraçai-os. Ou renunciai ao vosso Deus, e eu vos salvarei deles. Não era uma ameaça direta de violação por parte de soldados. Isso ainda poderia ser visto como martírio. Isso era pior. Era o caos. A profanação pelas mãos daqueles a quem haviam jurado servir. A multidão avançou lentamente, não com disciplina, mas com a torpeza perigosa do desespero. O ar se encheu do cheiro de vinho, doença e suor. As monjas mais jovens recuaram, formando um círculo apertado, murmurando orações entrecortadas. Buscavam o céu com o olhar. Não houve resposta imediata. O bey esperava o momento decisivo. O grito, a súplica, a renúncia. Quando um homem com o rosto devastado pela doença se lançou, suas mãos estendidas para arrancar o véu de uma noviça, o terror estava prestes a se romper. Então, a voz de Eufrosina cortou o ar. Não foi um grito, foi uma ordem. Alto! Uma palavra carregada de uma autoridade que não provinha de nenhum império. O homem parou, confuso. Eufrosina avançou um passo, colocando-se entre suas irmãs e a multidão. Não olhou para o bey, olhou para o homem. Irmão, disse, e a palavra ressoou no pátio. Não havia medo nem ódio em sua voz.
apenas uma tristeza profunda. Enviam-nos para te fazer mal, mas vemos o teu sofrimento. Levantou suas mãos acorrentadas e as pousou suavemente sobre a cabeça do homem. Em nome de Cristo, que encontres a paz. O pátio ficou em silêncio. Um a um, as outras 29 monjas imitaram o gesto. Ajoelharam-se na poeira e começaram a rezar por aqueles homens, por suas almas, por sua libertação. A humilhação se transformou em um sermão, a profanação em compaixão. Da sacada, o bey observou como sua arma se desmoronava. Ele havia tentado demonstrar que seu Deus estava ausente, e elas o haviam invocado no próprio coração de sua fortaleza. Foi uma derrota total. O rugido de frustração do bey ressoou pela fortaleza. O que havia acontecido no pátio não era apenas um fracasso tático. Era uma humilhação pública. Sua obra-prima de terror psicológico havia sido desmantelada diante de seus próprios olhos. Aquelas mulheres, fracas e acorrentadas, não haviam sido profanadas. Haviam transformado o ato em uma acusação silenciosa contra sua autoridade. "Guardas!" gritou com o rosto avermelhado pela ira. Os soldados irromperam, golpeando a multidão com as coronhas de suas armas, expulsando-os à força. Os homens saíram confusos, alguns chorando, outros em silêncio. As monjas foram arrastadas de volta para suas celas, mas algo havia mudado de forma irreversível. Já não eram vítimas trêmulas. Haviam enfrentado o inferno e não haviam pestanejado. E ao fazê-lo, acabavam de assinar sua verdadeira sentença. O bey compreendeu que a conversão já não era possível. Seu orgulho havia sido ferido, sua autoridade desafiada. Se não podia quebrar suas almas, contentar-se-ia em destruir seus corpos da forma mais lenta e absoluta possível. Aquela noite não enviou um ímã. Enviou o capitão de sua guarda com uma nova ordem. Já não se tratava da Tessália nem de propaganda imperial. Era vingança. Não as executariam. Não as manteriam juntas. As venderiam. Aqui é onde a história se torna mais escura que qualquer tumba, porque a morte é um fim. O que o bey planejou era um inferno sem conclusão. O objetivo era simples e impiedoso: separar as monjas, quebrar o vínculo que lhes dava força e dispersá-las pelos cantos mais vis do império. Não como serviçais domésticas, o que teria sido uma misericórdia, mas como mercadoria humana destinada a lugares onde a piedade não existia. As ordens foram claras: vender algumas para os bordéis militares do norte da África, enviar outras para as minas de sal, onde os homens esqueciam o sol, entregar as restantes a lares ricos como escravas invisíveis, condenadas a uma vida de conforto vazio. O objetivo já não era que renunciassem à sua fé. Era enterrá-las tão profundamente no sofrimento, na violência ou no esquecimento, que mesmo seu Deus, se existisse, pareceria uma zombaria cruel. No meio da noite, os soldados entraram nas celas. Não houve discursos, nem explicações. Eufrosina ouviu os gritos abafados de suas irmãs enquanto eram arrastadas uma por uma. Viu como levavam Anastasia, Teodora, a noviça mais jovem, apenas uma adolescente. Foram acorrentadas com grilhões nos tornozelos e jogadas em carroças distintas, cada uma destinada a um porto diferente. A irmandade estava quebrada. A viagem foi o primeiro filtro do inferno. Acorrentadas nos porões escuros de navios mercantes, sem ar nem luz, o cheiro de medo, doença e morte era sufocante. Já não eram prisioneiras, eram carga, gado humano inventariado para sua distribuição. O mar, que das colinas da Tessália havia sido um símbolo da grandeza de Deus, tornou-se uma prisão líquida e aterrorizante. Separadas em distintos navios, cada uma foi enviada a um destino calculado para eliminar qualquer esperança de reencontro. Algumas, as mais fracas, encontraram uma libertação rápida na febre e na doença. Seus corpos foram jogados ao mar sem cerimônia.
Mas para a maioria, a morte continuava sendo um luxo que o bey não estava disposto a conceder. Anastasia, a noviça de 16 anos, foi enviada a Argel. O porto era um assalto violento aos sentidos, gritos, golpes, ordens em línguas desconhecidas. Foi empurrada, inspecionada, apalpada como um animal em um mercado. Terminou sendo comprada pelo proprietário de um bordel militar a serviço dos janízaros, homens endurecidos pela guerra, com uma sede constante de violência e esquecimento. A centenas de quilômetros, Eufrosina foi enviada a um mundo diferente, mas não menos cruel: as minas de sal. Lá, o inimigo não era a luxúria, mas o sol. Um sol branco e implacável que queimava a terra e extraía cada gota de umidade do corpo. Seu trabalho era simples: picar sal desde antes do amanhecer até depois do anoitecer. Suas mãos, que haviam segurado o cálice, transformaram-se em garras sangrentas em questão de dias. Teodora, por sua vez, foi vendida a um rico comerciante em Esmirna. Não seria espancada, não seria violada, seria esquecida. Sua prisão seria feita de seda, perfumes e silêncio. Uma forma de destruição mais lenta, mas igualmente eficaz. O bey estava convencido de que havia ganhado. Havia destruído o convento, havia dispersado as mulheres, havia enterrado sua fé em bordéis, minas e palácios. Acreditava tê-las apagado da história. Não sabia que, ao fazê-lo, havia semeado algo muito mais perigoso. Na escuridão absoluta da tumba seca, Eufrosina parou de medir o tempo. Não havia dia nem noite, apenas o pulso irregular de seu próprio coração e o peso asfixiante do silêncio. O ar era viciado, imóvel, impregnado de sal. Cada respiração era um esforço consciente. A sede se tornou uma alucinação constante. A mente, privada de estímulos, começou a devorar-se a si mesma. Tentou rezar, mas as palavras pareciam dissolver-se antes de se formarem. Não havia eco. Não havia resposta. O silêncio não era apenas ausência de som. Era uma presença ativa, uma pressão que esmagava a vontade. Naquela escuridão, começaram a aparecer vozes. O crepitar das chamas do convento, os gritos de suas irmãs, a risada distante do bey. Pela primeira vez, o terror tomou uma forma definitiva, a sensação de abandono absoluto. Em Esmirna, Teodora enfrentava uma ameaça distinta, mais sutil e não menos letal. O luxo anestesiava. As mãos suaves que a vestiam, a comida doce, o perfume constante, tudo erodia lentamente sua identidade. Ao ver-se refletida no espelho de prata que segurava durante horas, começou a não se reconhecer. Era uma escrava bem alimentada, limpa, silenciosa, e esse conforto a aterrorizou mais do que qualquer chicote. O esquecimento estava ganhando. Essa noite, em seu pequeno quarto, pegou o broche que sua ama lhe havia presenteado. Um objeto trivial com um alfinete afiado. Olhou seu antebraço e pressionou. A dor foi um brilho nítido, real, que atravessou a névoa. Com o sangue, voltaram as palavras. O salmo voltou inteiro. Teodora havia encontrado sua arma. Criar uma dor secreta e constante para lembrar quem era. Uma âncora de agonia em um mar de conforto. Em Argel, a oração silenciosa de Anastasia começou a mudar o ambiente. Não de forma visível, não de imediato. Mudou o comportamento. As mulheres pararam de brigar entre si. O silêncio substituiu os gritos. O negócio começou a sentir o impacto. A dona do bordel notou. Algo estava se quebrando na rotina do medo. E esse algo tinha nome. Uma noite, quando um janízaro especialmente violento se lançou sobre uma escrava cipriota, Anastasia se interpôs de novo. Não com força, mas com presença. Recebeu os golpes até cair, mas o ato havia funcionado. O soldado parou. Foi embora. A mulher, tremendo, aproximou-se depois. Limpou o sangue do rosto de Anastasia. Por quê? Perguntou. A resposta foi simples e devastadora.
porque você importa. Na mina de sal, o capataz observava Eufrosina com uma mistura de fúria e desconcerto. A sede não a havia quebrado. O trabalho não a havia dobrado. Um dia, quando seus joelhos cederam e ela caiu no chão branco, o capataz aproximou-se com o chicote erguido. Renuncie, disse. Eufrosina olhou-o com os lábios rachados. Deus te perdoe. Antes que o golpe caísse, um prisioneiro núbio se interpôs. Recebeu a chicotada destinada a ela. Foi um instante mínimo, mas irreversível. O capataz compreendeu algo aterrorizante. A violência estava perdendo eficácia. A ideia estava se propagando. Matá-la a converteria em santa, sua tumba em santuário. Baixou o chicote e sorriu. Havia encontrado um castigo pior. A tumba seca não era uma execução, era um desaparecimento. Enquanto isso, os relatórios começaram a chegar ao bey. De Argel, problemas de moral. De Esmirna, uma escrava melancólica que se marcava e ensinava a outras. Da mina, um silêncio venenoso, uma obediência que asfixiava mais do que uma rebelião. O bey compreendeu seu erro. Ao dispersá-las, não havia destruído sua fé, havia-a libertado, havia-a convertido em um vírus. Um vírus não se ignora. Extirpa-se. A decisão foi final. Tirar Eufrosina da tumba seca e executá-la publicamente. Convertê-la em exemplo. Demonstrar que seu Deus não a salvaria do aço. A ordem partiu com o selo pessoal do bey, uma admissão silenciosa de derrota transformada em vingança. Na mina, quando abriram a escotilha, esperavam um cadáver. O que viram foi uma figura ereta, esquelética, coberta de sal. Os olhos se abriram à luz sem loucura, com uma calma impossível. A haviam jogado na escuridão e ela a havia transformado em sua cela. A cena estava preparada. O machado, o bloco, a multidão de escravos. O bey acreditava que finalmente poria fim à propagação. Não sabia que estava prestes a acendê-la. Na mina de sal, o silêncio era total. Milhares de homens haviam parado de trabalhar. As picaretas pendiam imóveis no ar quente. Quando Eufrosina foi arrastada até o centro, mal pesava. Seus pés descalços deixavam marcas fracas sobre o pó branco. O sol era uma tortura física depois de semanas de escuridão. Ainda assim, não pediu água. Não pediu piedade. O capataz desdobrou o pergaminho com a ordem do bey e leu com voz forçada. O crime era claro: sedição espiritual, desafio à autoridade do sultão. A sentença, inapelável, decapitação pública. O carrasco testou o fio do machado. O bloco de execução foi empurrado para seu lugar. Tudo estava preparado para demonstrar que mesmo a fé mais obstinada morre sob o aço. Eufrosina foi obrigada a ajoelhar-se. Pressionaram sua cabeça contra a madeira áspera, manchada de sangue seco. Não lutou. Fechou os olhos. Seus lábios se moveram, não em uma súplica, mas em uma oração silenciosa por suas irmãs, dispersas em destinos que não podia ver. Não pediu um milagre. Esperou. Então aconteceu algo que ninguém havia previsto. Um rugido surgiu da multidão de escravos. Não foi um grito de guerra, nem uma ordem. Foi o som primitivo de uma represa se rompendo. O prisioneiro núbio, o mesmo que havia recebido o chicote por ela, deu um passo à frente, depois outro. Caminhou com uma calma aterrorizante em direção ao carrasco. As ordens dos guardas se sobrepuseram, confusas. O machado tremeu no ar. O núbio não tentou desviar das lanças que finalmente se moveram. Atirou-se, não agarrou o carrasco, agarrou o machado. A lâmina abriu suas mãos até o osso, mas não soltou. O sangue caiu sobre a cabeça de Eufrosina. E nesse instante, a mina explodiu. As picaretas, ferramentas de escravidão durante anos, converteram-se em armas. Os homens lançaram-se sobre a pequena guarnição otomana, não como um exército organizado, mas como uma força da natureza. A violência foi caótica, brutal e rápida. O capataz disparou uma vez antes de ser engolido pela multidão. O carrasco caiu.
Os gritos encheram o ar salino. Em meio ao caos, o núbio desabou, caiu aos pés de Eufrosina. Suas mãos destroçadas soltaram o machado. Pela primeira vez, sorriu. Depois, morreu. Quando a poeira baixou, os escravos olharam ao redor incrédulos. Haviam vencido. E agora estavam sozinhos, no meio do deserto, sem água, sem provisões, com um império que sem dúvida enviaria tropas para esmagá-los. O pânico começou a se espalhar. Então, Eufrosina se pôs de pé, fraca, coberta de sangue que não era seu. Levantou a mão e o ruído se extinguiu. Milhares de homens fizeram silêncio. Rezamos, disse com uma voz quebrada. E assassinos, ladrões e dissidentes ajoelharam-se sobre o sal ardente. A notícia viajou mais rápido que qualquer mensageiro. A revolta da mina de sal, inspirada por uma monja, foi um golpe direto no coração do poder do bey. Uma fonte vital de renda havia sido perdida. O vírus já não só se propagava, havia se armado. E o bey, afinal, compreendeu que havia perdido muito mais do que uma província. A revolta da mina de sal não foi um incidente isolado. Foi uma rachadura visível na fachada de controle absoluto do império. Em questão de dias, os relatórios começaram a chegar de diferentes pontos do território. Não falavam de exércitos inimigos nem de cidades sitiadas. Falavam de algo muito mais inquietante. Desobediência silenciosa, disciplina quebrada, medo entre aqueles que sempre haviam sido temidos. Em Argel, o bordel militar tornou-se um problema aberto. As mulheres pararam de brigar entre si. Recusavam-se a delatar umas às outras. O silêncio tornou-se sua forma de resistência. Quando a dona tentou impor a ordem com castigos exemplares, encontrou algo que nunca havia visto: um muro humano. Prostitutas, escravas, mulheres quebradas por anos de violência, colocaram-se juntas em frente a Anastasia. Não gritavam, não atacavam. Simplesmente não se moviam. O chicote ficou suspenso no ar, inútil. O poder havia mudado de mãos sem uma única arma. Em Esmirna, o rico comerciante começou a reclamar. Sua escrava já não era dócil, marcava o corpo. Ensinava a outras a ler, a pensar, a recordar. A casa, antes ordenada, estava cheia de sussurros. O luxo já não anestesiava. Havia se tornado um espaço perigoso, cheio de perguntas. Da mina, os relatórios eram ainda piores. A produção havia cessado. Os escravos não fugiam, não se dispersavam. Permaneciam juntos, em silêncio, organizados pelo mesmo homem que havia detido o machado. Não havia caos, havia calma. E essa calma era aterrorizante. O bey leu as mensagens com crescente incredulidade. Havia dispersado as monjas aos confins de seu domínio. As havia enterrado na violência, na escuridão e no esquecimento. Havia ganhado. Então, por que sua sombra continuava se expandindo? Compreendeu tarde demais seu erro. Não havia destruído sua fé. Havia-a convertido em algo móvel, invisível, contagioso. Um vírus, e um vírus não se tolera, extirpa-se. A resposta do império foi imediata. O bey foi chamado a Constantinopla, não para ser felicitado, mas para prestar contas. A perda da mina de sal não era apenas simbólica, era econômica, estratégica. Um levante inspirado por uma monja não era uma anedota. Era uma ameaça ao próprio princípio do controle imperial. Foi despojado de seu posto, de suas terras, de seu nome. O homem que havia tentado apagar a fé de 30 mulheres foi apagado por seu próprio sistema. Não houve julgamento público, não houve monumento. Simplesmente deixou de existir. Enquanto isso, as consequências continuaram a se desenvolver longe da corte. Em Argel, as mulheres transformaram o bordel em uma fortaleza improvisada. Quando os soldados chegaram para restabelecer a ordem, encontraram as portas trancadas e uma resistência inesperada. A violência aberta teria provocado um escândalo maior. O lugar tornou-se uma lenda urbana, um espaço intocável.
Em Esmirna, Teodora continuou sua guerra silenciosa. A educação se propagou. Quando o comerciante morreu, as mulheres que ele havia considerado propriedade tomaram o controle de sua fortuna. Não houve proclamações, apenas uma mudança irreversível. Eufrosina não retornou a Tessália. Seu convento era cinzas. Seu lar agora era o deserto. Junto aos sobreviventes da mina, fez o impensável. Usando o mesmo sal que os havia escravizado, negociaram. Compraram sua liberdade. Construíram um oásis, um refúgio para os esquecidos. O império havia tentado responder a uma pergunta: o que é pior que a morte? Acreditou que a resposta era a escravidão, a profanação, o esquecimento. A história demonstrou que estava errado. O que é pior que morrer é tentar apagar uma ideia. O Bey havia formulado a pergunta acreditando que conhecia a resposta. O que é pior que a morte? Para ele, era a profanação, a escravidão, a degradação lenta, até que a fé se tornasse uma zombaria. Havia aplicado cada método com precisão. Havia destruído o convento. Havia dispersado as monjas. Havia lançado suas vidas em bordéis, minas e palácios. E ainda assim, havia falhado, porque a morte é um fim. Mas o esquecimento nem sempre é. As 30 mulheres que foram arrancadas da Tessália não retornaram como um grupo. Algumas morreram sem nome, sem tumba, sem testemunhas. Outras sobreviveram em destinos que nunca haviam imaginado. Mas nenhuma foi apagada. Anastasia não escapou do bordel como uma heroína armada. Permaneceu ali tempo suficiente para transformar um lugar de violência em um espaço de resistência silenciosa. Não levantou bandeiras, levantou consciências. As mulheres que a cercavam não se converteram em santas. Converteram-se em algo mais perigoso para o poder. Pessoas que se lembravam que ainda tinham alma. Teodora não liderou uma revolta visível. Não quebrou correntes com força. Resiste ao esquecimento. Em um mundo projetado para anestesiá-la, escolheu a dor como âncora. Ensinou a ler, a pensar, a recordar. Quando o homem que a possuía morreu, seu legado não foi uma casa cheia de riquezas, mas um grupo de mulheres que já não podiam ser tratadas como objetos. Eufrosina, a mulher que havia olhado para o Bey com pena, nunca voltou às montanhas onde tudo havia começado. Seu convento era cinzas. A ideia de retornar já não fazia sentido. No deserto, junto a homens que haviam sido assassinos, ladrões e escravos, construiu algo que o império não havia previsto. Um lugar onde o sal, símbolo de sua escravidão, tornou-se sustento, um refúgio para os esquecidos. Não um monumento, mas uma continuidade. O Bey, por sua vez, foi apagado. O império ao qual serviu não conservou seu nome nem sua obsessão. Não deixou rastro. Foi absorvido pela mesma maquinaria que havia utilizado para destruir. A história não o recorda como um conquistador nem como um estrategista. Mal o recorda. E aí reside a resposta final. O que é pior que a morte não é o sofrimento, não é a escravidão, não é a humilhação. O pior é ser apagado sem ter significado nada. O Bey tentou apagar 30 mulheres e terminou apagando a si mesmo. Elas, lançadas na escuridão, não se converteram apenas em mártires, converteram-se em uma ideia. E as ideias, uma vez semeadas no lugar certo, não morrem, transformam-se, resistem. E com o tempo, fazem tremer até os impérios que acreditaram ser eternos.